me surpreenderia se o Veiga acabar saindo do Palmeiras, porque é disso que vamos falar agora. O Realmente. Veiga tá realmente assim num fim de ciclo, algo que a gente aqui do Virada já tá falando há um bom tempo, há um bom Sim, tempo. Eu lembro, acho que no Paulista, o Thiago falando que já tá encerrando ali sim, o sim. ciclo do Veiga no Palmeiras. Eu fiz uma live também logo no começo desse Mundial. Eu fiz uma live com o gerente aqui no Virada também, quem é inscrito no canal e acompanha a gente constantemente vai se lembrar, em que o gerente falou exatamente isso. Falou, olha, sinceramente eu acho que após o Mundial ele vai no mínimo perder a titularidade, porque já há muito tempo que o Veiga não é mais aquele Veiga, né? Que tanto jogou pelo Palmeiras, que tanto, sabe, teve momentos que o Veiga era realmente o melhor meia do Brasil em atuação. Sim. Já tá bem longe disso, dessa realidade, caiu bastante o nível do Veiga. Parece que ele não tá se encaixando mais no esquema do Abel, ou o Abel não tá conseguindo extrair o melhor do jogador, ou às vezes é só realmente o tempo, né, que tá se passando e o ciclo dele se encerrando no clube. Fato é, ele não tá conseguindo mais tanto estatisticamente em números de gols, assistências, etc., quanto de fato a atuação dele em campo não é mais aquilo que já foi um dia. E por mim, ele já teria perdido a titularidade há um bom tempo. Eu falo que o Maurício aí pelo que ele tá jogando, de fato ele tá jogando muito mais, já era para ser titular absoluto da posição há muito tempo e o Veiga realmente ficar na reserva. E agora, né, depois dessa atuação no Mundial que foi bem abaixo também do Veiga, né, ele foi titular em quase todas as partidas, acho que vai. É normal, natural que a gente fale, comece a falar que em fim de ciclo mesmo e que o Veiga pode estar próximo de sair do clube, né, o Thiago? Não, exato. E, cara, olhando hoje para o cenário do Palmeiras, eu acho que seria benéfico para os dois saírem. Eu acho que o Veiga precisa buscar um outro time, novos ares. Não acho que esses ares sejam europeus. Muito se diz aí, É, eu também hoje acho que não. saiu notícias do André Hernan falando que existia sondagem de clubes europeus. A Inter de Milão teria feito uma sondagem. Não acho que ele tenha futebol nem no prime dele para jogar num time desse patamar aí, ou outros times, assim, times menores é possível, mas times desse escalão, apesar da Inter de Milão não ter um futebol extremamente agradável, eu não acho que ele seria o cara para chegar ali e resolver o problema da Inter, por exemplo. Então, não vejo ele com espaço nesses clubes. Vejo ele mais num cenário nacional, ou talvez num cenário asiático, aí jogando na Arábia Saudita, Catar, enfim, esses países que jogam Champions da Ásia. Acho que seria interessante para ele. Ou no próprio Brasil, como teve informações aí de Ricardinho Martins falando que o Santos estaria de olho. Só que eu acho difícil, sinceramente, o Veiga ir para o Santos, porque o Santos já tem o Neymar e tem o Roleiser que fazem a posição. Ele ia para ser banco de um dos dois, ia jogar com os dois, não acho que seria interessante para o Veiga nesse sentido, não, ir para o Santos. Eu acho que ele poderia buscar um outro time aí, mas eu acho que talvez seja mais interessante, pensando um pouco melhor agora, talvez seja mais interessante ele fazer um pezinho de meia lá na Arábia mesmo. E seria bom para o Palmeiras porque seria um alívio grande na folha salarial. Eu não sei exatamente É quanto o Veiga verdade. ganha de salário, mas eu tenho certeza que não é pouco. Então, eu acho que seria interessante. E, cara, vamos ser sinceros, né? Hoje a torcida vê o Veiga escalado de titular já é um desânimo inacreditável, né? A torcida já olha lá e já bate uma depressão profunda na torcida do Palmeiras, né? Porque não é de hoje que o Veiga não entrega o que ele já entregou em algum momento. Então, Com assim, certeza. fim de ciclo acontece. Eu acho que se de fato é verdade isso, que o Veiga tem demonstrado a intenção de sair, eu acho que é até legal da parte dele entender que o ciclo dele no Palmeiras já está se encerrando mesmo. Não está sendo daqueles jogadores que querem arrastar o contrato até onde não dá mais. É um cara que entende que ele precisa jogar e talvez outro cenário seja proveitoso aí para ele. Então, assim, cara, seria perfeito para os dois lados aí. Eu acho que uma saída para o Palmeiras e para o Veiga seria o melhor dos cenários para ambos aí. E vamos ver se isso vai acontecer mesmo, né? Vamos ver aí. Tô na expectativa para ver o que vai ser decidido nesse futuro dos dois. É isso aí, faço das suas palavras a minha. E eu quero anunciar que a nossa audiência acaba de ficar ainda mais especial, né? Porque acaba de chegar aqui o Valeu, Armando brabo. Bayer. Olha o O brabo brabo aí. Armando Bayer. Tamo junto, pai. Valeu pela audiência.
Valeu demais, tamo junto, mandou uma boa noite aqui a todos, né? Então a todos os presentes aqui também, é isso. Muito obrigado aí pela participação e pela audiência. Como falei, vão comentando aí na live, conforme vocês forem gostando ou não gostando do que a gente tá falando, vão Que é bem deixando aí seus provável que estejam, comentários. às vezes não estejam gostando da nossa opinião, né? É sempre possível que isso aconteça. É natural, é Ainda mais quando normal. se trata de Palmeiras e eu, Acontece. né? Porque eu tenho uma relação com a torcida do Palmeiras complicada. Todo Rios, TikTok que sai corte meu falando do Palmeiras é só. Mano, é só pedrada na cabeça, velho. Mas enfim, É só humilhação nos comentários só. lá. Inclusive, pra quem aí tá com muita vontade de xingar o Thiagão, ó, tá aqui embaixo aqui, @viradapodcast, é só ir lá ver os nossos cortes, tanto no Exato. Instagram, TikTok, no YouTube também. Então vão Agora você lá, foi deixa seus marqueteiro, né? comentários lá de carinho. É, marqueteiro, não tem jeito, tem que aproveitar, né, os momentos. Então vão lá aí deixar os seus comentários, né, de elogio aí ao Thiagão, né? Jorge aí comentando mais uma coisa que eu não sei nem o que é, então vamos embora aí. Eu quero que comentem coisas sérias, pô, na live. Vamos embora. Então Olha agora o homem aí, a máquina. bora falar. A máquina, a besta enjaulada com ódio ali, o AP brasileiro. poderoso Mbappé brasileiro, Carlos Vinícius aí, que eu só fui conhecer depois que começou essa novela aí. Então aí, Tá bem demais. pois é, mentira, né? Porque eu falei antes já até que a primeira vez que eu vi falar de Carlos Vinícius foi um pouco antes dessa novela começar, porque ele foi sondado pelo São Paulo, né? Antes, né? Primeiramente. São Paulo sondou ele, teve um certo avanço ali e tal, mas Dizem no que fim ele eu acho que pediu o São muito pelo. Ele pediu diferente do que você vai falar daqui a pouco do Corinthians, ele pediu bastante pro São Paulo, né? Acho que foi até um foi. entrave ali na negociação dele. Ele, se eu não me engano, ele pediu um salário ali bem acima do que o André Silva recebe hoje, por exemplo. André Silva, que é atualmente titular da posição, mas também teoricamente, eu falo teoricamente porque tá lesionado, né? Mas teoricamente ainda reserva do Caleri. Então não teria sentido você contratar um jogador que brigaria por posição, né? Não seria titular, pagando mais do que o reserva, né? Então Não faz sentido São, nenhum. não faz sentido. São Paulo acho que nem chegou a formalizar a proposta. Após isso, rapidamente quem entrou na jogada foi o Corinthians, que já está aí há mais de uma semana negociando com o jogador. E a notícia mais recente aí é que ele aceitou abaixar salário, né? Ou seja, o cara é corintiano, o que que é? Porque com o São Paulo é um peso, o Corinthians é outro. E aí o Corinthians aí, ele ofereceu receber menos para acertar logo contra o Corinthians. Então tudo indica que ele será novo jogador do Corinthians, por conta justamente aí dessa facilitada, né, que ele deu na negociação para acabar Posso chegando no falar Timão. o que eu acho, Gui? Pode falar. Cara, o Carlos Vinícius é um jogador interessante, sim. É, como você disse, é um cara que já foi especulado em outros times aqui no Brasil. Acho que o Bragantino teve muito perto de fechar com ele também em outro momento. Inclusive, essa contratação é a cara do Bragantino, né? O Bragantino adora fazer esse tipo de contratação, mas enfim. É um jogador bem rodado lá na Europa, né? Passou por muitos clubes grandes, inclusive Benfica, Tottenham. É um cara que, assim, relativamente foi bem. A última temporada dele no Fulham não foi tão boa, assim, não fez tantos gols, mas é um cara que teoricamente deu certo na Europa, né? Porque não é aquele jogador que vai, não joga e volta, né? Ele rodou bastante, sempre teve mercado ali nos grandes cenários. Portugal, Inglaterra, acho que Turquia também, França, se eu não me engano. Então, assim, é um cara que tem atributos interessantes, tem bastante gols aí, bastantes gols na carreira. Mas, mano, assim, quando a esmola é grande, todo santo desconfia, né? Eu não consigo. Entendendo o cenário Corinthians, que ele é sempre apocalíptico e caótico, eu não consigo acreditar que vai ser tão fácil assim quanto parece, tá? Então, não me surpreenderia se ele viesse por um salário baixo e de repente descobre que a cada 2 gols ele ganha 2 bilhões de reais, ou a cada 3 assistências ele tem que ganhar um estádio no nome dele. Alguma coisa nesse sentido sempre acontece no Corinthians, né? Então, eu realmente não consigo ficar tranquilo com essa negociação. A última notícia que eu vi hoje, se eu não me engano, do Marco Belo, é que os empresários dele querem fechar o mais rápido possível, que ele está vindo para o Brasil no dia 14, mas que, na opinião deles, eles estão só esperando a ligação do Fabinho ali para já fechar o contrato antes mesmo dele vir. Então, me preocupa um pouco, tá? Eu não vou mentir não, que essa facilidade, ela me estranha bastante. E
Uma outra notícia que saiu hoje, eu vi no Meu Timão, não sei se já republicaram em outros lugares, mas o Marcelo Becker do Meu Timão, que é um cara que não costuma dar muitas informações, mas quando ele traz, são coisas relevantes. Hoje ele disse que é possível que o Mônaco esteja preparando uma proposta aí para o Yuri Alberto, né? Uma sondagem foi feita e é possível que o Mônaco esteja preparando uma oferta. O Yuri disse que não iria sair do Corinthians até dezembro, mas, cara, dá para botar muita fé na palavra de jogador, né? Apesar do Yuri já ser um cara com bastante tempo de Corinthians e tudo mais, eu sinceramente sempre fico o pé atrás e não estranharia e vir uma proposta e ele ir embora, até porque o Mônaco realmente está se reforçando, um time que vai jogar Champions League essa temporada, já contratou Pogba, Ansu Fati, e tem um dirigente, um CEO de futebol que é brasileiro e trabalhava no Red Bull Bragantino até uns tempos atrás, né? Que é o Thiago Escuro. Então é um cara que entende muito de futebol brasileiro e de mercado do futebol brasileiro, né? E o Yuri é um cara cotado para nesse tipo de mercado. Então não me surpreenderia aí uma proposta, não sei se nos valores que o Corinthians espera, ou que tá meio que fechado que o Yuri tem que ser vendido. Mas então uma vinda do Carlos Vinícius talvez realmente fosse uma substituição aí pro Yuri Alberto, não sei se boa, ruim, enfim, só o tempo vai dizer. No melhor dos cenários, vem o Carlos Vinícius e o Yuri fica, né? Porque aí o Corinthians pelo menos tem uma sombra melhor aí para a posição de atacante do que Héctor Hernandes, Romero, enfim, né? Então, esse seria o melhor dos cenários, mas não me surpreenderia aí do Yuri sair e o Carlos chegar, enfim. Mas fico sempre desconfiado com essa pedida baixíssima de salário aí, né? E aí eu só vou emendar uma última pergunta antes da gente mudar de assunto, que é o seguinte: numa possível saída do Yuri Alberto, quem que você acha que é o melhor substituto para ele? O Carlos Vinícius ou o Biel, que é idêntico a ele? Em questão de fisionomia, não tem que comparar, não tem nem como falar nada, né? Ainda paga 7 milhões de euros, né? Mas, pô, pelo amor de Deus. E eu não tenho condição, né? E o Galo, o Atlético Mineiro é maluco, né? Parece que vai pagar os 7 milhões de euros lá que o Sport tá pedindo pelo Biel. Nossa, então comemore nação, né? Comemore fiel. Comemore fiel que o Galo tá salvando aí dessa vez. O Corinthians fez uma nota pra falar que não tava mais negociando com o Biel, né? É o famoso valeu Biel. Que nem o valeu Drogba, agora valeu Biel. É isso. Valeu Biel. Isso é Corinthians. É isso aí.